Meu nome é Marie Sklodowska-Curie, mais conhecida como Marie Curie. Nasci na Varsóvia em 1867. Apesar de todo o prestígio e mérito que recebi na minha vida, enfrentei enormes desafios. O governo russo proibia que as mulheres frequentassem universidades dentro de seu império, então, para continuar os estudos, tive que sair de meu país de origem. Mesmo sendo adiantada na escola, somente aos 24 anos tive condições de me matricular numa universidade. Por diversas vezes, tive que montar grupos de estudos clandestinos para estudar e promover o conhecimento a outras pessoas. Por causa da minha vida pessoal, fui exposta e ridicularizada em um romance com Paul Langevin. Quase que não recebo o meu segundo prêmio Nobel por causa disso. Perdi meu marido e minha mãe desde muito nova. Mas apesar de tudo isso, eu fui a pioneira na radioatividade. Fiz descobertas incríveis como o rádio e o polônio, encabecei a implementação de um sistema de radiografia móvel útil durante a Primeira Guerra Mundial, que ajudou no tratamento de milhões de soldados. Bati recordes e fui a primeira mulher a ganhar o Nobel, primeira pessoa a receber 2 vezes o Nobel. Recebi em física ao demonstrar a existência da radioatividade natural em 1903 e em química pela descoberta de 2 novos elementos químicos em 1910. Eu sou Marie Curie, uma das pioneiras da ciência que nunca desistiu. Eu sou Rosalind Franklin. Meus pais não apoiavam a minha vontade de ser cientista. Dizia que não via futuro para mim nessa área dominada por homens. Fui uma das mulheres mais injustiçadas da ciência. Fui ofendida diversas vezes pelo meu chefe Maurice Rankins por meio de cartas que trocou com outro cientista. Fui chamada de bruxa por Crick, Adson e Rankins. Conspiravam contra minha presença no laboratório. Um aluno meu levou sem meu consentimento a fotografia 51 para Wiggins com o intuito de que o chefe desse algumas observações interessantes. No entanto, Wiggins se apossou dessa imagem compartilhando com seus colegas de Cambridge. Foi então que Crick, Adson e Wiggins tiveram o discernimento que eu não tive e publicaram na renomada revista Nature com a proposta de estrutura que nomeou de dupla hélice do DNA. Eu não tive meu nome citado no documento. O trio ganhou o Prêmio Nobel da Fisiologia em 1962. Fui pioneiro no estudo de biologia molecular, fui responsável pela maior parte do trabalho de pesquisa que conduziu à descoberta da estrutura do DNA. Fiquei conhecida por meu trabalho científico sobre a difração dos raios-x. Desenvolvi estudos fundamentais sobre a microestrutura do carbono e grafite. Eu não recebi reconhecimento justo pelo meu trabalho. Ganhei um título póstumo de mãe do DNA. Sou Pig Winston. Bati o recorde de passeios feitos por uma mulher no espaço. 8 passeios. Em 2008, me tornei a primeira mulher a comandar a Estação Espacial Internacional. Em 9 de abril, irei me tornar a primeira mulher a comandar a Estação Espacial pela segunda vez. Tenho bacharelado em Biologia e Química e um doutorado em Bioquímica. Em 1986, mudei para a NASA, Johnson Space Center, em Houston, como pesquisadora associada e mais tarde trabalhei como supervisora do grupo de pesquisa em bioquímica da KRUG Internacional. Cientistas costumam ser minoria em equipes de astronautas, geralmente formadas por militares, mas em 1996 fui selecionada como candidata a astronauta. Comecei meu treinamento de astronauta em agosto de 1996, após completar 2 anos de treinamento. Voei ao espaço pela primeira vez em 5 de junho de 2002, como engenheira de voo na Expedição 5 para a ISS. De 2009 a 2012, fui chefe da Astronaut Office, que supervisiona todas as atividades dos astronautas da NASA, incluindo a seleção e o treinamento da tripulação. Fui a primeira mulher e o primeiro civil a ocupar este cargo. Em 10 de abril de 2017, me tornei comandante da missão ISS Expedition 51, que durou até 2 de junho, mas foi estendida por 3 meses. Aos 57 anos, eu era também a mulher mais velha a ir ao espaço. Meu nome é Gertrude Lyon. Eu ainda jovem perdi meu amado avô, vítima de câncer no estômago, fato que me motivou a me dedicar à cura dessa doença, tornando a ciência a base da minha formação. Eu tive contribuições valiosas para o tratamento de doenças como leucemia, malária, herpes, gota e tantas outras. Sou formada em Química, entretanto, em virtude das dificuldades econômicas que assolavam o país, meu sonho de me tornar pesquisadora aos poucos foi sendo frustrado. Fiz várias
tentativas de conseguir um financiamento para minha pós-graduação, sem êxito, afinal, mulher não se encaixava. Eram poucos empregos disponíveis e os que existiam não aceitavam mulheres. Quando começou a Segunda Guerra Mundial, surgiram muitos empregos nos laboratórios das indústrias, nenhum como pesquisadora. Virei assistente de George Henriques, onde pude me desenvolver como pesquisadora em vários ramos da química. Eu e o meu companheiro explorávamos temas poucos conhecidos na época, como biossíntese de ácidos nucleicos, enzimas, purinas e pirimídinas, compostos existentes no DNA. Diversas descobertas foram realizadas e então vieram as grandes recompensas, que foi ver o resultado da minha pesquisa aplicada em novos medicamentos que atendiam às reais necessidades médicas e beneficiavam os pacientes de maneira muito clara, tão clara que me levou ao prêmio máximo da ciência, o Prêmio Nobel. Venci a luta para me integrar na ciência. Meu nome é Gertrude Lyon, sou pesquisadora americana laureada com o Prêmio Nobel de Medicina em 1988. Meu nome é Esther Sabino, liderei uma equipe de mulheres ao primeiro sequenciamento genético do novo coronavírus, conseguindo realizar tamanho ato em tempo recorde, 48 horas, sem contar na dificuldade de trabalhar com pouquíssimos recursos, desbravando o universo das pesquisas com auxílio apenas de um computador, uma metodologia de baixíssimo custo e muita garra. As pesquisas foram feitas no Departamento de Moléstias Infecciosas na Universidade de Medicina da USP. Minhas pesquisas levaram à identificação da origem das primeiras mutações, a rota do vírus e suas mutações genéticas. Mas apesar de pouco reconhecimento, ainda por cima, minhas descobertas trouxeram a debate os investimentos em pesquisas no Brasil, provocando discussões sobre a atenção que essa área merece, mas infelizmente não tem. Imunologista, pesquisadora, professora universitária, brasileira, mulher. Mas provavelmente você nunca ouviu falar de mim, não é mesmo? Para mim, Joana Dobrner ser reconhecida hoje como engenheira agrônoma brasileira, pioneira em biologia do solo, ser a 7ª cientista brasileira mais citada pela comunidade científica mundial e a primeira entre as mulheres no ramo da ciência é um privilégio imenso, principalmente por viver em um século que a agricultura somava desafios tão grandes e tinha a presença masculina como regra. Se a exceção não foi algo fácil, mas ao insistir no uso de micro-organismo para promover a fixação biológica de nitrogênio e multiplicar a produtividade brasileira, avançando na agricultura tropical e está à frente de grandes mercados, eu sabia que era algo que levaria a agricultura em um lugar muito mais alto do que estávamos acostumados. Sabia que tinha que me impor para que a minha voz fosse ouvida. Foi muito desafiador, mas consegui manter ao meu lado uma equipe que confiava nas minhas pesquisas. Eu sabia que a minha contribuição chegaria ao topo. É claro que na década de 60 ir contra a adubação química era quase um sacrilégio, mas os usos dos fertilizantes estavam revolucionando a agricultura. Mas só depois de muito tempo eu vi que nossas pesquisas não só permitiam uma produção mais barata, como também mais ecológica, porque não poluía nem os rios nem o solo. Não é à toa que hoje o Brasil é o segundo maior produtor mundial de soja. Eu me chamo Emmanuelle Charpentier, nasci em 1968, sou francesa, tenho doutorado em microbiologia e bioquímica. Em 2020, eu ganhei um Nobel de Química com minha parceira Jennifer Doudna por desenvolvermos um método de edição do genoma, o CRISPR. Ele permite alterar o DNA de plantas e animais, do qual tem sido possível tratar ou melhorar algumas doenças genéticas. Nós descobrimos o CRISPR a partir da observação dos mecanismos de defesa de algumas bactérias.
E nós somos as primeiras cientistas a identificar que um mecanismo simples de defesa encontrado em bactérias podem ser um importante recurso na edição do genoma de diferentes espécies. Com isso, eu gostaria de passar uma mensagem positiva às meninas que gostariam de seguir o caminho da ciência. Eu acho que nós mostramos a vocês que uma mulher pode sim ter impacto na ciência. Vocês conseguem.